Vamos chegando, vamos falar sobre autoconhecimento. Atrasadinha, mas sem faltar jamais. Vamos lá. E para quem não me conhece, meu nome é Luísa Falcão, sou psicóloga, atuo na clínica e hoje eu quero falar um pouco mais sobre o autoconhecimento, sobre esse processo de autoconhecimento que se pratica na psicoterapia, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a compreensão dessa prática, porque muitos ouvem, muitos falam sobre autoconhecimento, sobre a importância de se conhecer, mas é importante entendermos que o autoconhecimento ele está relacionado com um processo de reencontro, né? Ou seja, de ir a encontro consigo mesmo, de se reconhecer, é isso mesmo, de se conhecer novamente, né? E isso pode não ser uma tarefa muito fácil, uma coisa muito simples, né? Ou uma coisa muito rápida, né? Principalmente quando estamos aí presos ou sob influências de conceito ou regras sociais e valores morais que um dia nos foram impostos, né, e que permanecem arraigados ainda em nós e que nos limitam, né, a descobrir a nossa capacidade, as coisas boas que existem em nós. Oi, Dora, bem-vinda! Que bom tê-la aqui. Então, essas ideologias, na maioria das vezes, não são genuinamente nossas, né? Não é algo verdadeiro nosso. Então, pode nos limitar e nos atrapalhar aí a entender o que realmente queremos, o que realmente nos faz sentir felizes e realizados. E por isso é importante praticar o autoconhecimento de forma diária, ou seja, diariamente. E não é algo que você vai lá hoje na psicoterapia e faz e pratica, ou então senta em um dia e realiza e tá tudo certo. Não. O processo de autoconhecimento é um processo diário e contínuo, ok? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria primeiro de esclarecer alguns fatos sobre o autoconhecimento, né? E o primeiro deles é dizer que o autoconhecimento não está relacionado com o fato de apenas saber sobre os seus gostos, de entender os sabores, as cores, enfim, filmes, coisas que te agradam, né? Mas vai muito além disso. O autoconhecimento é um processo que não se finda, como eu te disse, é algo diário e diz respeito ao seu comportamento e suas emoções, né? Ou seja, tem a ver com você, com os motivos que te levam a reagir de determinadas maneiras em diferentes contextos, né? E a segunda coisa que eu queria dizer sobre o que é, né, o autoconhecimento é sobre essa questão de não se findar, né, de não ter fim. Como assim, Luísa, não tem fim? É exatamente isso. Nós, como seres humanos, estamos em constante mudanças, né? E por mais que você já se conheça, que você já tenha tido muitas experiências e tenha aprendido com elas, sempre haverá algo novo para poder aprender, né? E esse ano foi um grande exemplo disso, né? Eu nunca imaginei que viveria em uma pandemia, que eu poderia futuramente contar sobre isso, que experienciei vivenciar numa quarentena, num isolamento social. E o melhor, que eu poderia fazer algo diferente nessa pandemia, né? Porque foi nesse momento que eu consegui me movimentar, realizar mais atendimentos online, fazer essas lives para vocês. Então, foi um momento de um marco na minha carreira, né? Então é algo que eu já parti para o online, não deixei de atender, pelo contrário, eu aumentei ainda mais meus atendimentos, minhas formas de alcançar vocês através das lives, dos conteúdos, dos vídeos. Então é uma maneira de ressignificar, né? E você também faz parte do processo do autoconhecimento. Oi, Glória, bem-vinda! Que bom ter você aqui. Então, nesse ano, eu, né, como Luísa, como psicóloga,
conseguir aí também ressignificar, ou seja, dar um outro sentido para todo esse momento que foi e está sendo ainda a pandemia, né? E o terceiro, né, que praticar o autoconhecimento é possível, né, praticá-lo sem a terapia? É uma pergunta que às vezes as pessoas se fazem, me fazem e se questionam, né? É possível praticar sem fazer a psicoterapia? Sim, é possível. Porém, praticar o autoconhecimento não é algo simples, não é algo rápido e exatamente por ser um processo diário e que dura por toda a vida, estamos aqui como profissionais qualificados, capacitados, né, os psicólogos, estamos aqui para poder te auxiliar e ser mediador nesse processo, né? Através de técnicas, através da escuta qualificada, do acolhimento, de todo o cuidado com a sua dor, né? Diante aí de algo que às vezes é inexplicável para você, algumas questões que você não consegue entender, não conseguia às vezes enxergar. Então é possível fazer isso com o auxílio da psicoterapia, né? E sem falar que isso pode ser, isso que eu digo, o processo de autoconhecimento pode ser algo muito doloroso, né? Se conhecer, entender os motivos do porquê você se comporta, vivencia certas emoções, pode ser algo doloroso, né? Mas que é recompensador com toda a liberdade e conquista que te proporciona. Você consegue se libertar de algo que te prendia, de algo que te limitava a seguir em frente, a desenvolver e a crescer de forma pessoal, né? Então, por mais que seja doído, que seja sofrido, né? Mas é como às vezes eu comparo com o tratamento médico, né? Quando você chega lá no hospital, um médico não tem como tratar a sua ferida sem antes limpá-la. E às vezes o processo de limpeza pode ser muito dolorido. Então, tem um processo da psicoterapia que dói, que é se conhecer, é entender, é aceitar que aquilo aconteceu, que aquilo está acontecendo, que você está vivenciando isso dessa maneira e, para além disso, conseguir transformar, ressignificar, dar um outro sentido para aquele momento. Agora, eu vou falar o ponto central dessa live, né? Que tem a ver com o quê? Com as perguntas, quando você precisa se fazer, se questionar acerca do autoconhecimento. Então, eu recomendo que antes de começar esse processo, antes de trabalhar essa reflexão, você se encontre num lugar tranquilo, que não há incômodos, que você possa refletir sem ser incomodado, né? E que você possa entender a sua sensação, entender cada incômodo ou cada alegria e principalmente se você vivenciar alguma situação que lhe causa um sentimento de raiva, que te causa incômodo, é importante você se perguntar o porquê que isso te incomodou tanto. Por que isso me incomoda? Por que eu não consigo progredir nessa área? Por que eu não consigo lidar com essa situação? Então, quando você se coloca nesse momento, nessa situação e se faz as seguintes perguntas, é possível sim entender e se autoconhecer melhor. Então, a primeira pergunta que eu sugiro, e se for possível, antes de fazer as perguntas, separe mesmo um caderninho, um diário do autoconhecimento, né? Estou até fazendo esse trabalho no Circuito Conquistar, né? As pessoas que estão aqui, inclusive, estão participando do Circuito Conquistar. Acredito que essa live vai ajudar muito aí nesse processo do circuito. Então, se façam a seguinte pergunta: hoje, quais são as coisas pelas quais eu realmente sou grata ou sou grato, né? Por que isso? Quando você identifica os motivos pelos quais você é possível ser grata, você consegue ter uma outra perspectiva dos problemas que antes
pareciam não ter solução. A proposta aqui não é ser aquela questão positivista, né? De tudo vai dar certo, eu não estou sofrendo, que é isso, eu estou feliz, nossa, eu estou com uma dor na perna, mas tem gente que não tem nem perna. Não é levar para essa situação, tá? Mas é para você conseguir identificar a sua dor, o motivo daquela dor, né? E como que você pode lidar com aquela situação, né? Poxa, com que habilidade eu posso superar aquilo, eu posso lidar com aquela questão que tanto me atrapalha. Esse é o ponto-chave, é você conseguir identificar os seus pontos positivos para poder conseguir lidar com as situações que tanto te afligem no dia a dia, né? Além de conseguir perceber que você possui algo de bom e que você pode ter competências que às vezes pode ser alguma habilidade, pode ser sua força, enfim, você vai se identificar e vai entender, né, o que você aí tem de bom. Porque igual ontem eu já até falei com as meninas que às vezes a gente consegue listar vários pontos negativos, mas não conseguimos listar pelo menos um ponto positivo ao nosso favor aí, né? Mas às vezes os pontos negativos são fáceis de ser encontrados e muitas vezes é porque pessoas de fora, pessoas que nos cercam, às vezes pessoas que a gente até considera, que nós amamos, às vezes pontua de forma muito taxativa e a gente toma para si. A segunda pergunta seria: o que me deixa mais feliz? Através dessa pergunta, é possível compreender, né, o que realmente te agrada e te satisfaz. Não o que diz respeito ao que te ensinaram a gostar, né? O que de fato faz a Luísa feliz, né? O que proporciona alegria para a Luísa, né? O que emociona, o que proporciona realização para a Luísa, né? Porque às vezes ensinaram para você algumas regras sociais, alguns valores, que para você em nenhum momento aquilo te causou, te levou à realização pessoal, né? Então hoje às vezes as pessoas aí, digamos assim, são bem-sucedidas, né? Aos olhos da nossa sociedade. O que é hoje vão ser bem-sucedidos? Vamos ver. Ter casa, ter carro, ter dinheiro, ter um bom emprego, ter uma família, né? Então, assim, e às vezes a pessoa não se vê realizada. Por quê? Porque não se encaixa nesses padrões, né? Nessas regras que lhe foram impostas. Existe problema nisso? Não, não existe problema algum. Então, é para isso que existe esse processo, para você se identificar, para você se reconhecer dentro do que te faz feliz, que te proporciona essa realização pessoal. Então, é importante identificar aí o que te ensinaram a gostar, o que te ensinaram, o que te fizeram acreditar o que era certo, o que era errado, né? O que é o certo, o que é o errado, né? E aonde que fica o ponto principal, que é o ser feliz, que é o bem-estar, né? O certo, o errado e o bem-estar, onde que fica, né? E o que mais te deixa triste? Então, assim como a pergunta anterior, essa pergunta te leva a refletir sobre o que mais te desagrada, tá? Mais uma vez, não era que, eu tenho que comer, sei lá, repolho, não gosto de repolho. Não estou falando desses tipos de gosto, não. Né? Para quem chegou um pouco depois da nossa introdução, isso tem a ver com seus comportamentos, com as suas emoções, ou seja, tem a ver com você, né? Não tem a ver com apenas gostos, cores, sabores, né, aromas, nada disso, né? Então tem a ver com o que te desagrada, tem a ver com o que suscita o mal em você. Olá, Tatiana, seja bem-vinda. Que bom ver você aqui também. Então, quando você se pergunta sobre o que lhe deixa mais triste, não diz respeito apenas à questão dos gostos, né? Como eu disse anteriormente,
mas sim sobre aquilo que suscita o pior em você, né? O que te desagrada, que situação que você vivenciou ou que você vivencia atualmente que não proporciona você vivenciar, contribuir de forma positiva, né? Então, assim, parar para refletir e pensar. Eu preciso mesmo me submeter a pessoas ou a situações que somente suscitam o pior em mim, né? Ou seja, que te faz ficar com raiva, que, enfim, suscita as piores emoções, tristeza de você o tempo todo. Como que é isso? Como que é vivenciar em situações com pessoas que suscitam ciúme, como é que eu posso falar? Que piora mais ainda, por exemplo, a sua insegurança. Oi, Camila, que bom te ver aqui. Fico muito feliz com a sua presença. Então, pessoas que despertam o pior em você, como medo, como a insegurança, como ciúmes, como a raiva. E eu quero que vocês também percebam que quando eu falo isso, não quero fazer com que vocês se coloquem como vítima. Ah, eu sou ciumenta porque o fulano faz assim. Não é isso, né? É também você compreender, né, a sua responsabilidade nessa situação, né? Então, assim, beleza, mas por que eu permito isso? Que a pessoa me cause tristeza, que essa situação me cause insegurança, que essa situação me cause medo, né? Então, quando você consegue praticar o autoconhecimento, você consegue aí compreender as suas habilidades, compreender melhor os motivos que te levaram, às vezes, a não usar mais essas habilidades, a não se perceber capaz de usar essas habilidades. Então, se colocando aí de uma forma muito aquém você realmente é. E aonde que a pessoa sempre, às vezes, falam assim, ah, eu tô com a autoestima baixa, tô com a autoestima baixa. Mas o que é a autoestima, né? O autoconhecimento faz parte desse processo da autoestima, do fortalecimento da autoestima. Quando você se conhece, quando você é capaz de se aceitar e consegue trabalhar acerca de tudo isso que um dia te prejudicou, automaticamente a sua autoestima ela é fortalecida, né? Porque a autoestima é como se fosse um alerta lá que pisca para você quando existe algo na sua vida que não está indo bem, né? Então não se fala somente da área profissional, mas podemos falar da área emocional, dos relacionamentos, de algo que você não está conseguindo realizar. Mas quando você consegue realizar algo, se vê capaz de fazer algo, nem que seja pequeno que seja, a sua autoestima você consegue se perceber capaz. E você consegue seguir em frente aí em relação ao processo do autoconhecimento. Então, outra pergunta que eu gostaria de deixar aqui para vocês é em relação à minha vida pessoal. O que mais me incomoda hoje? Então, o objetivo dessa pergunta é levar a reflexão de que existe a importância de identificar o que precisa ser priorizado na sua vida e que está afetando a sua autoestima. Foi o que eu falei anteriormente. Então, quando você consegue identificar o que está te prejudicando, o que está te incomodando, e o motivo, né, do porquê que isso está acontecendo, você consegue sim fortalecer sua autoestima. Então, vocês percebem que é um processo que sempre está linkado a um outro processo. Então, não adianta, às vezes, a gente ficar só falando assim, ah, eu sou capaz, nossa, vai dar tudo certo, ficar nesse processo de positivismo o tempo todo, sabe? Nossa, como eu disse anteriormente, eu vou dar o exemplo da perna de novo. Nossa, minha perna tá doendo tanto, não tô conseguindo fazer isso. Aí vem um outro, nossa, mas olha só, pensa bem. Tem gente que nem tem a perna, né? Tipo, nossa, vamos nos comparar com coisas boas, né? Vamos digamos assim, nos espelhar em coisas boas, não tipo, eu vou me espelhar na desgraça alheia para poder, né, me sentir melhor. Como que é isso?
né? Então tá claramente aí dito o quanto a autoestima do outro, o quanto a sua autoestima está prejudicada, porque você precisa ver o outro pior, você precisa se comparar com alguém pior para poder conseguir aí se ver bem. E isso tem muito a ver também com os relacionamentos. Às vezes a pessoa está com a autoestima baixa, né? E eu trabalho, meu foco é exatamente esse, autoestima e relacionamento. Então, quando a pessoa está com uma autoestima baixa, ela tende a se comparar com uma pessoa que ela julga ser igual a ela, está no nível dela ou pior do que ela, né? Então, tendendo aí a se relacionar com pessoas tóxicas, mantendo relacionamentos abusivos. Então, tudo isso faz parte desse procedimento, desse processo de autoconhecimento, que você pode trabalhar de uma forma, como eu disse, diária e contínua, e de uma forma, como é que eu posso falar, mais direcionada e acompanhada pelo psicólogo, na psicoterapia, né? Então, o que eu quero conquistar para a minha vida emocional? Essa é a penúltima pergunta que eu vou deixar aqui para vocês sobre isso. Isso te coloca em sintonia com o seu maior desejo em relação ao seu bem-estar, né? E como eu disse, separa um caderninho aí para vocês, escrevam essas perguntas, né? Quem não tá aqui desde o comecinho, eu vou salvar para vocês esse vídeo, vou colocar depois no YouTube, vou colocar também aqui. Mas escrevam no caderninho, sabe? E façam isso assim, semanal, ou façam essas perguntas pelo menos uma vez por dia. Separa uma perguntinha dessa para vocês fazerem uma vez ao dia, porque às vezes nós não temos essa prática da escrita, né? Mas é importante, isso aqui para quem faz terapia, é até mesmo uma ferramenta de auxílio. Quando você senta, escreve, coloque aí, o que eu quero conquistar na minha vida emocional, sabe? É o que? Hoje você sofre com o quê? Com dependência emocional, você sofre com ciúmes, você sofre com insegurança, com medo, né? Enfim, medo do quê? Medo de quê? Por quê? Né? Insegurança por quê? Né? Tenta trabalhar isso. E o que você quer melhorar? O que você quer conquistar acerca disso? Né? A timidez também, porque é comum ser tímido, é comum ser inseguro, é comum sentir ciúmes, ter raiva. O que não é comum, o que não é esperado, é deixar que todas essas emoções te paralisem, né? Então é importante se autoconhecer exatamente para isso, para você compreender quais são essas emoções que mais vão de encontro aí ao seu crescimento pessoal, que mais te atrapalham nessa situação. Por último, eu gostaria de deixar essa pergunta: quais são as principais questões que me atrapalham a conquistar o meu bem-estar, né? Então, essa pergunta ela é crucial para que você visualize os principais fatores que estão te atrapalhando a conquistar seus objetivos, principalmente ao que está relacionado à sua responsabilidade. Quando eu digo assim, a sua responsabilidade, é porque muitas vezes a gente se coloca no lugar de vítima, né? Eu não consigo fazer isso porque tem tal situação. Eu não consigo, não sei, vou dar um exemplo aqui. Eu não vou começar a atender online porque eu acho que eu não vou conseguir, como é que eu vou lidar com as câmeras, eu acho isso muito estranho. Até que chegou a pandemia, até que eu tive que ser atendida online, porque eu já não estava lidando mais com a minha ansiedade, não estava dando conta, e eu percebi que eu conseguia sim atender, porque se eu conseguia ser atendida, eu conseguia atender. Então, eu fui superando esses medos. Então, é parar de colocar a responsabilidade na pandemia, no isolamento, na câmera, na internet, na luz, enfim, qualquer outra coisa que pareça ser um limitador, né? E me colocar assim, peraí, por que eu tô deixando que isso me atrapalhe? Qual que é o meu medo real aí por trás disso tudo? Né? É o medo do fracasso,
é o medo de não dar conta, é o medo de não conseguir, né? Mas se eu não tentar, pelo menos fazer isso daqui, o pequenininho, eu não vou saber se eu vou conseguir ser capaz de fazer o grandão, né? E com a palavra responsabilidade, eu sei que é algo assustador, né? Poxa, agora eu sou responsável. Imagina quando você sai da casa dos seus pais, né? Você fala assim, nossa, agora eu sou responsável por manter uma casa. Aí depois vem filho, sou responsável por manter filho. Ixi, e agora? A mesma coisa as suas emoções. É você que é responsável pela sua felicidade. Ufa, é você. Então não adianta colocar a culpa no outro quando você fracassa. Então é doído ouvir isso, né? Se eu sou responsável pela minha felicidade, o outro também, ou seja, eu sou também responsável pelo meu fracasso. E isso dói. Isso dói porque vai de encontro exatamente aonde eu sou falho, né? Aonde que eu preciso me conhecer, aonde eu preciso me entender e me aceitar. E quando eu falo aceitar, me aceitar, tô falando de autoaceitação, eu não tô falando assim, olha, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não é isso, né? Tipo, eu sou assim mesmo, tá bom, sou estourada, tá bom, sou medrosa, é assim mesmo, não vou conseguir mesmo. Não, não é isso. É você se conhecer, aceitar a situação, a condição, é uma condição. Porque lembra que eu acabei de falar sobre mudança. O ser humano está em constante mudança. Existe uma condição que você é capaz de mudar, né? Desenvolvendo aí as habilidades, as suas competências no processo de psicoterapia, ok? Então, depois que você conseguir aí trabalhar essas perguntas, né? E não precisa esperar responder todas as perguntas, não, sabe? Você pode fazer isso de uma forma constante, ou pelo menos quando você se depara com uma situação conflituosa, você pode se perguntar também. E no final, quando você conseguir responder essas questões, você pode vir para a questão principal. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para mudar essa situação? Né? O que eu preciso fazer para mudar essa situação? Como que eu posso agir para poder mudar essa situação? Onde eu devo atuar para mudar essa situação, né? Então, essa pergunta final, ela é essencial para você entender os porquês, para você conseguir entender a sua capacidade, a sua habilidade em atuar em meio ao conflito. E sempre anotem, sabe? Trabalhem essa questão da escrita terapêutica. Olha, eu consegui resolver tal questão. Com qual habilidade que eu consegui, né? Ontem me disseram em relação à confiança em si mesmo. Me disseram no Circuito Conquistar, né? Que eu tô fazendo com 4 encontros. Ontem foi o primeiro encontro. Me falaram que a principal emoção, né? A principal sensação que atrapalha a vida dessa pessoa é insegurança, né? Mas que ela consegue lidar com a insegurança. E quando eu perguntei com qual habilidade, com qual competência, ela falou confiança, com fé em mim mesma. Né? Então, assim, e como que você consegue ter confiança, Luísa? Como praticar a autoconfiança? Já falei sobre isso, mas vou sempre falar um pouco mais. A autoconfiança a gente consegue praticar com pequenos passos, com micro passinhos, atingindo micro metas, né? Então você consegue hoje, não sei, vamos pensar em quem está aprendendo a dirigir. Hoje você consegue entrar no carro. Isso já foi uma conquista. Poxa, bater lá, ligar a chave lá na ignição. Isso pra gente, pra quem já sabe dirigir, nossa, ligou o carro. Não é. Mas a primeira sensação que você liga o carro é algo assim, nossa,
E quando ele começa a andar, quem fez autoescola aí já sabe, quando ele começa a descer bem devagarzinho, você vai lá soltando o freio aos pouquinhos, a sensação de controle, de capacidade que você consegue é muito boa. Aí você pensa assim, eu pelo menos pensava assim, falava, gente, eu nunca vou conseguir dirigir. Nossa, não vou de jeito nenhum. Como é que eu vou conseguir dirigir, mudar a marcha, olhar para o espelho, olhar pelo retrovisor, olhar para não sei o quê? Eu não vou conseguir. Então, quando você consegue, aos poucos, apertar acelerador, soltar freio, controlar a marcha, olhar para o espelho, você consegue fazer tudo de uma forma muito natural. Então, você consegue perceber que você é capaz e você consegue ter confiança em você mesmo. Então, qual que é o segredo? Né? É você praticar, né? Praticar. E se você ainda, né, tem alguma dificuldade de fazer isso sozinha, isso é super normal, né? Então é para isso, mais uma vez que eu vou falar, para isso que nós psicólogos estamos aqui, né? Para te acompanhar, para ser mediador aí desse processo que é todo seu, essa conquista que é toda sua, não é mesmo?